Nesta videoaula vamos falar de dois elementos muito importantes no processo de ensino-aprendizagem, no processo educativo, haja vista que eles são indissociáveis, onde um estiver, o outro também vai estar. Eles se complementam, eles caminham juntos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. Vamos falar nessa videoaula de método e metodologia, dois elementos muito importantes do processo educativo. Se você tem dúvida, se você não quer entender de fato o que é método, o que é metodologia, como utilizar o método e como utilizar a metodologia, eu sugiro que você assista essa videoaula até o final, pois no final nós vamos entregar o ouro, entregar a forma que você vai utilizar esse método e essa metodologia para ter sucesso com as suas aulas, se você for professor, ou para ter sucesso na aprendizagem, se você for aluno. Vem comigo! O método, pessoal, é uma forma mais teórica. É uma espécie de roteiro, onde você vai criar a forma que você vai desenvolver lá na frente. Então, o método, vamos exemplificar aqui o que é um método. Por exemplo, eu posto vídeos semanalmente, então o meu método é toda terça-feira às 12 horas e 5 minutos e toda sexta-feira às 12 horas e 10 minutos eu posto o vídeo no canal Aprender Ensinando. Então este é um método, é a forma com que eu vou fazer. Eu vou programar, eu vou gravar o vídeo, vou editar o vídeo e toda terça-feira e toda sexta-feira eu tenho que ter esse material pronto para ser publicado, para que vocês possam assistir acompanhando aqui no canal. Outro exemplo de método é quando você vai ler um livro, por exemplo. Se você quer aprender a ler um livro, se você quer aprender o que tem naquele livro, com aquela leitura, qual que é o método que você vai utilizar? Você vai pegar aquele livro, você vai, ao iniciar a leitura do livro, você já precisa ter de posse de um papel em branco e uma caneta, para que você, ao fazer a sua leitura, você já vai escrevendo os pontos mais importantes que você acha que aquela leitura está te trazendo. Aquilo que você acha que vai ser útil, que vai ser benéfico para você. Então você vai fazer a leitura daquele livro, encontrou os pontos importantes, anota naquele papel. Continua a leitura. Encontrou pontos importantes, anota naquele papel. Outra dica importante para a leitura, para o método de leitura, é você fixar um horário certo. Todo dia você vai ler, por exemplo, se você tem disponibilidade pela manhã, então todo dia às 9 horas, das 9 às 10 horas eu vou ler o livro. Ou se você tem disponibilidade à tarde, todo dia você vai ler, por exemplo, das 3 horas às 4 horas você vai ler aquele livro. Ou se você só tem disponibilidade à noite, todo dia você vai ler aquele livro de acordo com a sua disponibilidade. Digamos que você tem disponibilidade de 7 às 8 horas. Então, de 7 horas até 8 horas você vai ler aquele livro. Todos os dias, faça chuva ou faça sol, domingos, feriados, enfim. Você vai ler todo dia aquele livro ou os livros que você deseja aprender, deseja fixar aquele conhecimento. Porque aí, quando você utiliza esse método de repetição de fazer aquela coisa, você vai ficar bom naquilo. A leitura vai ficando automática, você não vai ter aquela dificuldade em fazer. É como quando a gente faz caminhada. Os primeiros dias que você vai caminhar cedinho, levantar 5 horas da manhã para fazer a caminhada, é ruim, você levanta com a preguiça, com a moleza, com a indisposição. Mas, ao passar do tempo, quando você vai desenvolvendo aquele hábito de caminhar, criando aquele método de levantar 5 horas, escovar o dente, lavar o rosto, se vestir, calçar o seu sapato e ir para a sua caminhada, vai virando automático. Um método que vai te deixando as coisas mais fáceis. E para isso, e assim, são os métodos, todos os métodos que você precisa utilizar é dessa forma. É uma atividade repetitiva, é um processo que precisa se repetir. Então, o método, para ser validado, para ter resultados, para te trazer sucesso, ele precisa ser testado, retestado, reutilizado, até que você, de fato, tenha resultados positivos com aquele método.
se não tiver resultados positivos, se não for os resultados que você está esperando, você muda esse método e encontra um método melhor para alcançar aquele objetivo que você está desejando ter, almejando ter para a sua carreira, seja sua carreira pessoal, sua carreira profissional, enfim. Outro fato interessante sobre o método, pessoal, é que o método ele é comum. Você pode utilizar o mesmo método de outra pessoa para desenvolver determinadas atividades na sua vida. No entanto, nem sempre, ao utilizar o método de outra pessoa, você vai obter resultados como aquela pessoa obteve. Por exemplo, nós vemos muito nas redes sociais, na internet, aqui também no YouTube, pessoas utilizando métodos de traders, utilizando métodos no mercado financeiro para ganhar dinheiro, e aí você diz, ele utiliza esse método, deve ser fácil, vou utilizar. Você utiliza aquele mesmo método que ele está utilizando e não obtém os resultados que ele tem. Por que será que você não teve esses resultados que aquela pessoa, aquele professor tem utilizando aquele mesmo método? E aí eu vou explicar para vocês logo mais. E antes de passar para outra explicação, falar da metodologia, eu gostaria de te pedir que nos ajude a te ajudar, clicando em gostei, comentando os vídeos no canal, compartilhando os vídeos com seus amigos, com seus familiares, nos ajudando a te ajudar. Pois assim, se você realizar essas atividades, esse processo aqui no canal, o YouTube vai entender que é importante esse vídeo para outras pessoas e vai disponibilizar para que outras pessoas assistam esse vídeo. E se você não for inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e ative o sininho para receber notificação de vídeos que nós postamos toda semana. Normalmente nós postamos na terça-feira, às 12 horas e 5 minutos e na sexta-feira, às 12 horas e 10 minutos. E agora, voltando para outra explicação do vídeo, pessoal, como eu falei, o método é comum, já a metodologia é particular. Cada pessoa, cada professor, cada usuário tem a sua metodologia. E isso é o que faz a diferença. Porque se você utilizar o mesmo método de outra pessoa, mas não tiver uma boa metodologia, você não vai ter bons resultados. E aí, o pulo do gato é esse, é a metodologia que faz com que você obtenha sucesso com esse método que você utilizou. Por exemplo, para que você tenha bons resultados no YouTube, não adianta ter apenas um método de postar toda semana ou todo dia o mesmo vídeo. Tem que ter uma metodologia, tem que ter uma técnica, tem que ter uma estratégia para que você obtenha resultados com postagens de vídeo. Você tem que fazer um SEO, você tem que fazer uma boa capa, um bom título, postar conteúdos que sejam importantes, relevantes para o seu público, para a sua audiência, que aí você vai ter bons resultados. De nada adianta você copiar a metodologia de outros youtubers, de outros professores e não ter o método e não ter uma boa metodologia. Da mesma forma, se você vai ler um livro e você tem o método, mas não tem uma boa metodologia, que é aquela metodologia ativa de ler o livro, de rascunhar, de inferir, de fazer comparações, de refletir sobre a leitura que você está fazendo para que você obtenha conhecimentos dentro daquela leitura. De nada adianta você utilizar o método de outra pessoa. De nada adianta você acordar cedo, se vestir e fazer caminhada se você não tem uma metodologia adequada para isto. Então, pessoal, é isto. Você tem que entender que o método ele é teórico e a metodologia é prática. O método te roteiriza o que você tem que fazer. Já a metodologia te pede que você faça para que você obtenha, e aí você obtenha sucesso com esse processo que você está desenvolvendo. Se você é um professor, você precisa utilizar um bom método e uma boa metodologia. Se você é um aluno, você precisa utilizar um bom método e uma boa metodologia para obter resultado dentro desse processo. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou buscar responder as suas dúvidas. Ative o sininho para receber notificações e se inscreva no canal. Nos ajude a te ajudar. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.